Começando aqui então, só para poder relembrar, na aula passada a gente viu um pouco de cinética e a gente estava vendo, no final era mais centro de massa, mas eu queria voltar um pouquinho só para poder relembrar algumas coisas e a gente finaliza essa aula e começa o conteúdo novo, tá? Então se tiverem dúvidas vocês perguntam para mim aí, beleza? Bom, gente, deixa eu compartilhar minha tela. Estão enxergando aí? Então, beleza. Bom, aqui a gente estava falando sobre pivô, eixo de rotação, e aí eu comentei com vocês que o pivô sempre tem assim, por exemplo, né, a gente está vendo a imagem aqui de um braço. Aí eu tenho o cotovelo, eu tenho o bíceps, tenho o braço da pessoa aí, tenho a pessoa segurando um pezinho na mão. E aí, o que eu tenho que lembrar aqui? O cotovelo em si é esse eixo de rotação aqui, esse pivô. Aí eu tenho uma distância, né? Cada um vai ter, anatomicamente, tem uma distância do braço e tal. Então, do ponto de aplicação da força, da onde eu estou, até aonde tem o halter na minha mão, é uma distância diferente para cada indivíduo, tá? E essa diferença onde eu tenho o ponto de aplicação da força até o eixo, eu vou chamar de braço momento, tá? Então, o braço momento vai ter o braço momento do peso e do braço momento do peso do braço, que eu falo do peso do halter, e da força do bíceps para fazer o movimento contrário ao que o peso está querendo fazer. Eu vou me aprofundar daqui a pouquinho mais nesse assunto aqui, mas só para poder lembrar que vai ser importante relembrar alguma coisinha. A gente viu cinética angular, né? Que aí tem o movimento de translação quando eu empurro os dois para o mesmo lado, por exemplo, uma cadeira de roda. Mas quando eu empurro só de um lado, eu faço uma translação em cima de um eixo de rotação que acaba sendo uma roda só da cadeira de roda. Que era um exemplo. A gente falou de torque. Aqui é importante a gente lembrar, então, a fórmula do torque, porque na próxima aula vai ter um tema um pouco mais aprofundado em relação a isso. E o torque, na verdade, ele sempre leva em consideração a força que eu realizo e a distância perpendicular da linha de ação da força até o eixo. Então, ou seja, igual essa chave aqui que eu vou desparafusar, esse parafuso. Então, se eu aplico uma força, quanto mais distante do parafuso, menos força eu tenho que fazer para o parafuso rodar. Se eu aplicar uma força muito próxima aqui do parafuso, eu tenho que fazer uma força maior, tá? E aqui foi quando eu dei o exemplo para vocês, quando o pessoal vai trocar a roda do carro, né? O pneu, que fura pneu e tal, aí tem aquela chave de roda, e aí às vezes você vai levar no borracheiro, o cara coloca um cano bem grande na chave de roda. Por quê? O que eu faço? Eu aumento o braço momento, né? Eu aumento essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo. E quando eu aumento essa distância, a quantidade de força que eu tenho que fazer para rodar essa chave acaba sendo menor, tá? Então é por conta dessa fórmula. Então a fórmula está aqui, o torque é igual a força que eu aplico vezes a distância. Então quanto maior a distância, menor a força eu tenho que aplicar para fazer o mesmo torque. E o torque é dado em Newton metro. Não é Newton dividido por metro, né? É Newton metro que fala, não é Newton por metro, tá? Porque sempre, toda vez que fala assim, metros por segundo, é porque é uma unidade dividida pela outra. Mas aqui eu estou falando Newton metro, então não é Newton por metro, é Newton metro. E aí quando eu falei do bíceps, então eu tenho assim, ó, a articulação, tenho o ponto de aplicação da força, e esse ponto de aplicação da força que é o bíceps, é o chamado braço momento, tá? E a linha de tração aqui, que é a linha de tração do próprio bíceps. Bom, aí eu falei para vocês também em relação a, conforme eu faço mais flexão com o meu braço ou mais extensão, esse ponto de aplicação ele muda. Porque o que vocês têm que lembrar? Anatomicamente, a origem e inserção de uma mesma pessoa não vai mudar.
mas dependendo de como eu coloco a angulação, a distância perpendicular do eixo, que é a minha articulação, até o ponto de aplicação da força, isso sim muda, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o cotovelo, é uma representação, é o braço, o cotovelo e o antebraço. Aí eu tenho um ponto de aplicação da força, que é o próprio peso do antebraço. Essa distância A, ela é diferente da distância D aqui, por exemplo. Então, o que eu levo em consideração aqui vai ser a A, né, que é o ponto de aplicação perpendicular. Mas aqui, quando eu tenho uma angulação diferente de 90 graus, começa a ficar um pouco mais complicado, que eu tenho que usar cosseno para poder calcular e tal, mas não é o foco dessa aula, tá? É só para vocês saberem que existe essa possibilidade. E aí foi o que eu falei para vocês, né? Então, como a gente calcula a distância perpendicular do peso até o eixo, então aqui, ó, é um mesmo indivíduo, ele está segurando o mesmo peso, e dependendo da distância do peso até o ombro dele, que é o eixo, aumenta um pouco a distância, porque o braço é igual, certo? Mas olha o que acontece. Aqui a 90 graus, mais ou menos, ó, essa distância do peso até o ombro dele é de 60 centímetros. Quando eu fico um pouco a menos de 90 graus, então aqui, por exemplo, está com 50 centímetros. E quando eu passo do ponto, então ele está aqui com mais ou menos uns 150 graus, mais ou menos aqui, ele fica mais ou menos a 30 centímetros de distância. E aí, quando eu vou calcular o torque realizado pelo deltoide dele para suportar o peso, é muito diferente. Então, por exemplo, ó, o mesmo peso que tem aqui, ele realiza um torque de 30 Nm para manter o peso sustentando de 5 kg ó, a 90 graus. Mas se eu colocar numa angulação um pouco menor ou um pouco maior, a quantidade de força, de torque que ele realiza, na verdade, vai ser menor. E é interessante porque o torque ele tem uma relação com o peso, com a força que eu vou realizar. E aí, dá para entender, por exemplo, que quando a pessoa vai para a academia, aí a pessoa faz flexão do cotovelo, porque imagina aqui, ó, aqui o braço está em extensão. Se eu fizer a flexão do cotovelo, esse peso ele vai ficar mais distante ou mais próximo do ombro, né? Ele fica mais próximo na flexão do cotovelo. E como fica mais próximo, quer dizer que o torque para eu poder fazer esse mesmo movimento vai ser menor. Então, quando a pessoa vai fazer exercício, que ela coloca o peso bem próximo e faz flexão do cotovelo assim, fica muito próximo do eixo. Aí fica mais fácil ela realizar o movimento. E aí também a gente viu em relação ao torque, relacionando ao trabalho concêntrico e excêntrico. Então, o peso que supostamente a pessoa está segurando na mão, então, graças à gravidade, o peso aqui vai sempre para baixo, certo? Então, toda vez, e eu tenho um torque que o bíceps realiza para puxar o peso para cima. Toda vez que o meu torque do bíceps aqui é maior do que o torque do peso, eu faço um trabalho concêntrico. Então, o trabalho que eu realizo é trazendo o peso mais para cima. E aqui no outro exemplo, toda vez que eu tenho um torque do halter, que é do pezinho da mão aqui, maior do que o do bíceps, o peso desce, que aí então é um trabalho muscular excêntrico, tá? E quando os torques se igualam, né? Vocês já fizeram cinésio, né? Quando os torques se igualam, como que eu chamo esse movimento ou não movimento? O que acontece? Me fala ou escreve aí, por favor. Então, um é o concêntrico, o outro é o excêntrico, e quando os dois torques são iguais, o que acontece com o braço? Ele sobe, ele desce, ele fica parado. Hã? Ninguém? Vocês estão me escutando? Aí é um trabalho isométrico, né? Trabalho isométrico. Então ele não se movimenta. Bom, aí eu falei do centro de massa. A gente vai falar um pouco mais do centro de massa na outra aula,
Mas o centro de massa é um ponto fictício a partir do qual se pode idealizar um sistema complexo que reflete a estrutura e forma. Então o centro de massa é o ponto sobre o qual todas as partículas do corpo estão uniformemente distribuídas, sendo o ponto de equilíbrio do corpo. E esse ponto é o ponto de equilíbrio do corpo, assim, o centro de massa ele pode ser definido como ponto sobre o qual a soma dos torques é igual a zero. Então assim, o centro de massa ele é o centro de equilíbrio do corpo, onde todas as forças acabam se igualando, zerando. Então não existe uma força maior do que a outra, por isso que o corpo consegue se equilibrar, tá? E o vetor do peso corporal, ele se origina de um ponto denominado centro de gravidade. Então sempre vai ter o centro de gravidade também. E esse centro de gravidade normalmente é igual ao centro de massa, tá? Mas ele possui uma representação vertical devido à atuação da gravidade, porque a gravidade sempre é contra o chão, né? Então a representação do centro de massa sempre vai ser indo em direção ao chão. E eu falei para vocês que no esporte, por exemplo, toda vez a pessoa tenta jogar o centro de gravidade dela sobre o sarrafo, né? Sobre o objeto que ele quer saltar, por exemplo, né? Então existem diversas técnicas que a pessoa acaba usando um pouquinho. Não sei quem fez a brincadeira do garfo em casa que eu falei, para pegar um palitinho. Mas existem, quando tem exemplo prático, falando que é muito comum o centro de massa do objeto ficar fora do objeto, né? Esse brinquedinho aqui, por exemplo, não sei se é da época de vocês, esse passarinho aqui. Então o centro de gravidade dele fica bem aqui entre as asas. Por isso que ele consegue se equilibrar aqui no bico dele, tá? Então o centro de massa do objeto ele depende da massa que ele ocupa, mas às vezes ele fica fora do objeto para poder melhorar o equilíbrio. E quando a gente faz exercício sobre a bola, por exemplo, o que a gente procura fazer é manter o nosso centro de massa bem no meio da bola. Se esse centro de massa nosso ele sai muito fora do meio da bola, a gente não consegue se equilibrar. Então a tarefa de se equilibrar é tentar controlar o centro de massa para ele ficar dentro de alguma região, que normalmente são os nossos pés, fica dentro dele, porque se ele sair muito fora, a gente não consegue manter o equilíbrio. Aí aqui tem alguns exemplos práticos que a gente faz, né? Você pega a vassoura, por exemplo, e começa a simplesmente fechar a mão com ela em cima, do jeito que está posicionado. Normalmente a tua mão vai ficar fechada bem no meio do centro da vassoura, onde tem mais equilíbrio. E tem umas brincadeiras que eu costumo fazer em sala de aula para vocês verem. Hein, Rodolfo? Você que está aí, acho que a Isadora também foi aluno, já passou, está por aí. Essa brincadeira aqui, por exemplo... Hã? Mas que raiva essa brincadeira aí. Esse aqui é um desafio para vocês depois, ó. O que vocês têm que fazer? Encostar a cara na parede, colocar a testa na parede, o peito na parede, a ponta do pé na parede. A ponta do pé não pode sair da parede. E a única coisa que tem que fazer, mantendo a testa na parede e a ponta do pé na parede, é ficar na ponta dos pés. Tá? E aí depois eu quero que vocês testem e me contem se vocês conseguiram. E a outra coisa que dá para fazer também é essa aqui, ó. Você encostar de lado na parede, aí você coloca o ombro na parede e a parte lateral do teu pé na ponta da parede também. E é só você ficar com um pé só. Né? Não o pé que está fora da parede, você tira ele do chão. É simples assim. É bem de boa, né? Todo mundo consegue ficar num pé só. Mas depois vocês vão tentar fazer e me falar e depois eu explico para vocês melhor. Mas tem relação com o centro de massa, nosso centro de gravidade. Viu? E aqui fala toda vez, né? Quando dois torques iguais atuam sobre um ponto, o objeto se mantém equilibrado sobre esse ponto. Então o ponto C aqui dessa imagem, por exemplo, é um ponto de equilíbrio. Mas se eu olhasse aqui e falasse, mas... Desativar. Aí, então você tem aqui o ponto C, o ponto de equilíbrio. E aí você nota aqui, ó, que essa parte... ela é maior do que esse outro lado aqui.
tá? Então esse lado tem 0,2 metros e esse lado tem 0,3 metros, né? Então 20 centímetros e 30 centímetros. Só que por que ele fica equilibrado? Porque aqui, ó, aqui tem um peso maior de 3 quilos, aqui é onde tem 0,2, e aqui do outro lado tem 2 quilos, onde tem 0,3 metros. Só que ele mantém o equilíbrio porque o torque dos dois lados eles se igualam. Porque lembra da fórmula? A fórmula é o quê? É a força, que aqui no caso é o peso, né? Então 3 quilos aproximando a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui vai para 30 newtons e aqui vai para 20 newtons. E como aqui tem 0,2 e aqui 0,3, quando eu jogo na fórmula, ó, 3 vezes 9,81 tal, aqui não está arredondado, né? Aqui está o número mais exato. Mas eu tenho a mesma quantidade de torque e por isso o sistema fica em equilíbrio. Quando a gente trabalha com o método de prancha de reação, esse método de prancha de reação, na verdade, para você falar a verdade, nunca vi isso na minha vida. Conheço a parte teórica, que o pessoal calcula para descobrir o equilíbrio do corpo de determinados indivíduos também. Então você coloca a pessoa deitada aqui e tem uma balança, tá? E aí você começa a pegar um ponto fixo e jogar ele para cá até igualar o peso da balança. Na verdade, a balança você vai jogando para o meio aqui, até igualar o peso, até ver que ele não fica mais pesado nem mais leve. Então é isso aqui, ó. Põe um apoio e põe a balança. E conforme eu começo a deslocar a balança, eu consigo descobrir, de acordo com a distância que está até o ponto do eixo, em quantos centímetros, onde que fica o centro de gravidade desse indivíduo. Mas é um método experimental que eu nunca vi e o pessoal normalmente não usa tanto. E aqui os métodos segmentares, né? O método segmentar, o que o pessoal faz? Eles pegam cada segmento do corpo, eles calculam o peso de cada segmento e calculam o centro de massa de cada segmento para poder ter uma noção de onde que ele fica. Só que, como eu falei para vocês, isso aqui é para estudo mais aprofundado em relação ao centro de massa, tá? Normalmente a gente não utiliza isso, é só para conhecimento mesmo. E aí depois você joga numa fórmula gigantesca dentro das posições que a pessoa fica de acordo com cada atividade esportiva que a pessoa realiza, para poder fazer uma estimativa de onde está o centro de massa de cada segmento do corpo dessa pessoa e o centro de massa do corpo total mesmo do indivíduo. Então, você vai pegar o cara que corre, né? Tipo o Usain Bolt. Aí pega justamente numa postura dele, faz o cálculo de cada segmento, você consegue saber qual que é o centro de massa de cada segmento e o do corpo dele de acordo com o movimento que ele realiza. Então, são coisas bem mais complexas. Tá? Bom, e aí a gente finaliza esta aula. E eu vou começar outra com vocês agora. Tudo bem até agora? Alguma? Pode falar. Oi, Gislaine. Oi? Você estava perguntando? Não, tava sem perceber que tava com o áudio ligado. Desculpa. Ah, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Se eu levo em consideração dentro do estudo no torque de Newton, metro, a capacidade de flexibilidade do músculo e exercer do movimento. Não. A fórmula do torque, ela é sempre relacionada... É porque talvez você deve estar confundindo, Igor, da capacidade de gerar força do músculo, mas na fórmula bruta mesmo, você vai entender um pouco melhor talvez agora, a única coisa que o torque considera é a força aplicada, não importa como que essa força foi gerada, mas é a força aplicada no sistema vezes a distância do ponto de aplicação da força. O Igor, se foi o Igor que estou pensando, ele trabalha com pedal, né, com bicicleta. Então é a mesma coisa que imaginar o seguinte: você tem
A manivela, né? Vou falar manivela porque vai servir para qualquer sistema, que é onde está interligado o pedal. Então, teoricamente, se eu tivesse a distância da onde está inserido o pedal até a coroa, que aumenta muito a distância do pedal, eu aplicaria menos força para fazer aquela roda girar com mais força. Eu conseguiria aumentar o torque, entendeu? Mas não importa, porque aí se você for levar em consideração como que a força é gerada, aí é outra conversa. Aí por enquanto a gente está falando só dos sistemas em si, tá? Professor, Diga. o senhor tinha falado que quanto mais distante segurar do eixo, menos força a gente tem que aplicar, né? Mas aí no caso do bíceps passolar, se você deixar o peso mais próximo da articulação, você tem que pôr menos força. Não, peraí. Deixa eu só explicar de novo. É porque assim, uma coisa a gente tá... Aqui, nessa aula vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas assim, eu tenho que imaginar que eu tenho, num sistema biológico, que é o corpo humano, eu tenho a força que o meu músculo realiza e eu tenho a força que está sendo contrária ao meu corpo. Então, por exemplo, tem o meu braço, igual estava na imagem naquela hora. Meu braço tem um peso. E eu tenho que ficar segurando o peso do meu braço toda hora. E aí, se eu segurar realmente um peso na minha mão, deixa eu voltar para mim aqui. Vocês estão me vendo, né? Sim? Tá. Então assim, se eu pego um objeto na minha mão, pegar o celular, quanto mais distante eu coloco esse celular de mim, mais distante ele vai ficar aqui do meu ponto aqui do eixo. Então quanto mais próximo, ele fica mais próximo do meu eixo. Tá? Tô com um problema do tamanho aqui assim, mas enfim. Então quanto mais distante, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer mais força com o meu braço para poder suportar esse peso que nunca vai mudar. Só que eu tenho que fazer mais força porque ele aumentou a distância. O meu torque vai acabar sendo maior. Então para poder sustentar em equilíbrio. Agora se eu trazer ele mais próximo de mim, fica mais fácil. É igual quando a gente vai carregar alguma coisa. Quando a gente carrega alguma coisa, como que é mais fácil carregar? Distante do corpo, levando distante da gente, ou quando a gente traz próximo do corpo? Mais próximo, né? Isso. Então, quanto mais próximo, eu diminuo a distância que tem do objeto até o eixo. E aí, com isso, eu faço menos força com o meu músculo. Não sei se eu fui claro dessa vez. Entendi. Mas era isso que você queria saber ou era outra coisa? Era isso, é porque eu tinha ficado meio confusa com o exemplo da chave lá, sabe? Eu confundi. Porque aí na chave o que acontece deixa eu pensar em alguma outra coisa. É porque normalmente são sistemas de alavanca, mas nesse módulo agora aqui eu vou aprofundar um pouco mais e talvez vai ficar um pouco mais claro. Se mesmo assim ficar dúvida, você me chama aqui que eu te ajudo, tá bom? Tá bom, beleza, obrigada. Nada. Eita, pera que eu fechei a aula. Então aqui, ó, a gente vai começar um pouquinho sobre cinética 2 e aí vai entrar um pouco de máquina simples. E aí vai entrar a alavanca, roldana, poli e o plano inclinado. Esse aqui tem umas continhas, mas eu vou passar só para explicar para vocês. E aí quando a gente for ter outra oportunidade eu explico um pouco mais profundo, caso alguém tiver dúvida. Ou então depois vocês vão ter acesso ao vídeo, vocês voltam e assistem de novo, tá? Então, o que é uma máquina simples? Então, é um mecanismo projetado para poder realizar determinado trabalho para facilitar ou possibilitar o trabalho humano, que às vezes é muito difícil.
Então, não sei quem já viu o pessoal armando show. Já viram que eles colocam aquelas grades assim com um monte de som pendurado e normalmente tem umas correntes. Essas correntes que sustentam a caixa de som, normalmente eles ficam numa roldana. E essa roldana, de acordo com conforme que eles colocam ela pode diminuir bastante o peso. Então não é porque o negócio pesa 100 quilos que eu tenho que puxar 100 quilos para poder levantar 100 quilos de objeto. Então, de acordo com conforme eu utilizo essas artimanhas aí de máquina simples, eu consigo diminuir a força que eu realizo. E talvez vai ficar um pouco mais fácil da gente entender por que algumas coisas são construídas de algumas maneiras e outras de outras. Então aí a gente vai entrar num cálculo aqui já para poder... É bom vocês lembrarem do que significa o trabalho. Não precisa lembrar da fórmula, porque normalmente fórmula em avaliação sempre tem, ou então você vai encontrar no livro. Mas o importante é, o que é o trabalho, né? O trabalho é um termo da mecânica, tá? Então o trabalho é quando um objeto sujeito a uma ação de uma força, ele é deslocado de um ponto até o outro. Então, quando eu meço o trabalho, eu tenho que pensar na relação da força com o deslocamento. Eu empurrei um carro por um quarteirão, né? Então eu tenho que ver a força que eu realizei e o deslocamento que eu tive com esse carro aí, por exemplo, tá? Então o trabalho, e olha que interessante, a fórmula do torque e do trabalho eles são muito parecidos, porque o torque é força vezes a distância perpendicular, né? Do ponto de aplicação da força. Agora o trabalho é a força, continua sendo a força que eu realizo, vezes o deslocamento, é por quanto que eu empurrei aquilo, tá? Que eu levei de um lado até o outro. Então o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Ele é representado pela letra W também, que significa work em inglês, ou por essa letra T, que é de tal. Então a força, F, que é a força, vezes o ΔS. O ΔS é o deslocamento, tá? E o D também é deslocamento aqui. Ou W, que é igual a força, vezes o deslocamento. Então é o quanto que eu desloquei o objeto. Então é o dado em unidade. Também é newton-metro ou joule. Tá? Também é a mesma unidade do torque que a gente utiliza. Só para um cálculo diferente. E aí aquilo que a gente estava falando sobre o torque, ele vai ser bastante útil agora, porque quando eu falo do torque, eu falo da chave e tal que eu comentei lá, eu sempre estava falando assim, de um eixo e da distância do ponto de aplicação daquela força. Agora quando entra a alavanca, se vocês olharem aqui embaixo, tem esse triângulo aqui que é o eixo, que é onde está equilibrada essa plataformazinha. Aí aqui é a força de resistência e a outra é a força atuante. Então quando eu quero fazer uma alavanca, eu coloco um objeto embaixo para fazer um eixo. Eu coloco esse, igual está na primeira imagem aqui, eu vou voltar aqui, né? Então tem essa pedra aqui que eu uso como um eixo. Eu tenho essa distância aqui, tá vendo que ela é curtinha? E a outra distância onde eu estou segurando é uma distância normalmente maior. Por quê? Se eu aumento essa distância aqui, a quantidade de força que eu tenho que fazer para poder deslocar esse objeto é menor. Então fica mais fácil de eu conseguir mexer o objeto quando eu uso uma alavanca. Então, normalmente, quando é possível, porque nem sempre é possível, eu uso uma alavanca maior para poder movimentar algum objeto. E normalmente esse objeto é mais pesado, porque se não fosse tão pesado a gente simplesmente usaria a mão, né? Então fica mais fácil. Então eu vou lá, uso um objeto com uma distância maior do braço de força do que do braço de resistência. Então, o sistema que opera a alavanca, né? É um sistema que opera com o princípio de uma barra rígida que sofre a ação de forças do torque que tendem a rodar a barra sobre o seu próprio ponto de apoio. Então é chamado de alavanca. Os torques ocorrem em torno de um ponto fixo sempre. Então são normalmente 3 forças, no mínimo. A força de ação, que é essa força aqui, que tem o dedinho para baixo. A força de resistência, que contrapõe a ação, que é a resistência que faz do objeto. E a força de reação do eixo. Então bem aqui tem uma força de reação
bem aqui desse eixo. Aí tem os componentes, tem a força, a resistência, o braço de força. Lembra o que era o braço de força? O braço momento? O braço de força é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo. Então, ó, aqui esse FA, onde tem o dedinho, é um ponto de aplicação da força até o eixo. Então, essa distância aqui é maior do que a outra. E a outra é o quê? É o braço de resistência. Tá? Então, são grandezas diferentes. Porque uma faz a força e a outra faz a resistência. Mas como assim, né? Então, o que eu posso usar como exemplo de novo? Vem para cá, ó. Ponto de aplicação da força, que é o eixo. Eu tenho a força, que é um homenzinho aqui tentando movimentar essa pedra. Quem que é a resistência? A pedra. Quem que é a força? O homem. E qual que é o braço de força? É o ponto aqui de aplicação da força do homem até o eixo. Então, essa distância aqui. E a pedra é essa distância aqui. Opa! Quando eu penso no meu braço, é a mesma coisa, ó. Porque nessa posição, eu tenho um eixo que é meu cotovelo. Aqui nesse caso, eu tenho um braço de resistência, que é a força de resistência, que é o quê? É o peso do braço da pessoa. Tá? Porque o braço tem um peso, né? Então, se você levantar seu braço para cima aqui e não fizer força, ele cai na sua cabeça. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar sustentando o meu braço nessa posição. E aqui, esse exemplo é interessante, porque, por exemplo, eu também queria que vocês me respondessem aí, tá? Se essa pessoa, ela soltar a força dela e deixar a mão cair, então a mão dela vai bater na cabeça aqui, certo? Esse movimento aqui, qual movimento que é? Ele está aqui em cima e aí cai para baixo aqui. Qual movimento que é? Responde aí, por favor. Flexão de cotovelo? Flexão de cotovelo. Perfeito. Aí presta atenção na minha pergunta agora, tá? É uma pergunta pegadinha essa, mas a primeira ainda não vai ser. Vocês aprenderam que quem faz a flexão do cotovelo é qual músculo? Hein? Essa não é pegadinha ainda não, essa aí é essa que vocês sabem mesmo. Isso, o bíceps. Então o bíceps faz flexão do cotovelo. Mas nesse caso específico, é o bíceps que está fazendo flexão do cotovelo? Não, é a gravidade. É a gravidade. Mas na verdade tem um músculo que, se eu deixar ele descer, porque se eu fizer isso aqui, ó, não é a gravidade. Se eu deixar ele cair é a gravidade, concordo com você. Mas agora, e se eu deixar ele descer devagarzinho? Quem que é o músculo que está fazendo a flexão do cotovelo? Tríceps. Exatamente. Por quê? Que é uma contração excêntrica, ele está segurando o braço. Maravilha. Eu acho que deve ser a primeira vez que alguém me respondeu em todos os anos que eu dou aula aqui. O pessoal, todo mundo responde que é o bíceps. Porque, ô Bia, é isso mesmo que você fez. Tem que começar a lembrar, gente, porque a gente, na hora que a gente começa a aprender, a gente lembra o que cada músculo faz. E tá certo isso, não tá errado. Mas a gente tem que começar a lembrar também das contrações excêntricas, tá? Por que isso é importante? Porque simplesmente você vai acabar treinando o músculo errado se você não se atentar a isso. Tudo bem? Então bora lá. E aí os tipos de alavanca, né? Então quais tipos de alavanca a gente tem? Então eu tenho a interfixa, interresistente e a interpotente. Ou a de classe 1, classe 2 e classe 3, tá? O que elas diferenciam? É muito simples a diferença delas. Olha aqui, ó.
Eu sei, quando eu falo Inter, vocês se lembram do quê? Mas não pode ser do campeonato que vocês têm. Estou falando aqui da parte da palavra, viu? Não é do campeonato. Interfixa. Interfixa quer dizer o quê? Que na parte interna é onde fica fixa. Ou seja, o eixo é a única parte fixa que tem. É onde fica aqui no meio, ó, no inter. Ó, interresistente. A resistência fica no meio. Interpotente. A potência, que é a força, fica no meio. E essa que é a diferença entre elas. E aí, se eu olhar aqui embaixo pelas distâncias, presta atenção aqui na interfixa agora. Essa interfixa, então o eixo fica no meio. A distância de aplicação da força até o eixo e da resistência até o eixo, elas podem ser um pouco diferentes, mas elas podem ser iguais. Igual na imagem está igual. Se eu pegar e observar na interresistente, olha que interessante. Na interresistente sempre a resistência vai ficar no meio. O que quer dizer? Que essa alavanca ela vai dar sempre preferência para a força que eu vou realizar. Porque se a resistência está aqui no meio, olha que interessante aqui, ó, o B, ele, que é o braço de resistência, ele sempre vai ser menor do que o A, que é o braço potência, que é o braço de força. Tá? E agora a interpotente, a força fica no meio. E o eixo fica numa ponta e na outra ponta fica a resistência. Olha aqui agora, a interresistente ela é o oposto da interpotente. Então, a distância do ponto de aplicação da força de F até o eixo, ela sempre vai ser menor do que o ponto de aplicação da força até a resistência. Então, ou seja, essa alavanca ela não favorece a minha força. Eu tenho que fazer uma força normalmente um pouco maior daquela que eu precisaria. Mas como assim, professor? Isso aí vai dificultar, né? É que depende do tipo de ferramenta que a gente utiliza. A gente vai ver algumas ferramentas do dia a dia e ver dentro do nosso corpo onde isso se aplica, tá? Então, ó, as interfixas. Eu tenho um apoio numa tesoura, por exemplo, quando vai tirar um prego da tábua lá com martelo ou aquelas escavadeiras. Então, o ponto fixo fica no meio. A resistência fica num canto e a força é no outro. Então, nessa aqui, o que você acaba percebendo? Que quanto menor a tesoura, mais difícil é de cortar. Lógico que tem que amolar a tesoura também, né? Mas, agora, quando a tesoura tem um cabo aqui bem grande, eu aumento a capacidade da minha força de colocar força nessa região. Só que aí tem um detalhe, minha mão ela consegue abrir um certo tanto só, eu não consigo abrir muito. Então ela não pode ser uma alavanca muito grande, porque se aqui no ponto de aplicação da força for muito distante do eixo, eu não consigo nem abrir, porque eu tenho que abrir muito meu dedo para conseguir abrir uma parte aqui. Olha a interresistente, né? A interresistente é aquela que o ponto de aplicação da minha força sempre é maior do que onde tem a resistência. Então aqueles quebra-nozes, espremedor de limão e de alho, aquelas coisas de tempero assim, né? Então eles têm um cabo maior, porque eu aperto o cabo e consigo cortar, tá? Consigo quebrar o objeto, que quer dizer, ou moer, né? Carriola, carrinho de mão, né? De construção lá, por exemplo. Então o ponto de apoio fica na roda, atrás é onde segura e o meio fica a resistência. Então quanto maior esse cabo que tem aqui para eu segurar, melhor. No nosso corpo humano, então eu tenho apoio quando eu fico na ponta do pé, ó, a resistência é meu corpo mesmo e atrás fica ali minha panturrilha, que faz a força para poder ficar na ponta do pé. Na interpotente, eu tenho, por exemplo, o pegador de gelo, né, que o pessoal usa de vez em quando. Então eu tenho um ponto fixo, eu tenho um ponto onde eu aplico a força que é no meio e a resistência que é na ponta. Eu tenho que fazer uma força normalmente maior do que aquela que eu preciso para pegar o gelo com a minha mão. Só que às vezes está muito gelado, está muito escorregadio, não é higiênico, né? Então inventa-se uma ferramenta para poder fazer o que eu precisaria. Ou eu posso pensar em alguma coisa muito quente. Aí eu pego para que aquele objeto não caia, mas ele é bem difícil de pegar.
quem gosta de pescar aí, ó. Então, normalmente a gente segura a vara com uma mão, é onde vai puxar para cima para poder puxar o peixe. E aqui, ou tem gente que apoia no chão, ou na barriga, ou segura com a outra mão, que é o ponto de apoio, onde faz o ponto do eixo. Quem já roubou manga na faculdade também fez a mesma coisa, né? Pega aquela vara gigante lá, de bambu, e aí segura numa ponta mais para baixo aqui e balança ela para poder roubar as mangas da faculdade lá do UFJ. E aqui no cotovelo acontece a mesma coisa, tem o eixo, tem um ponto de aplicação da força aqui, e aqui eu tenho a resistência, que é esse peso, tá? E as interfixas também no corpo humano entra aqui, por exemplo, ó. Para eu equilibrar minha cabeça, eu tenho um eixo que é aqui a própria coluna cervical. Na parte posterior, eu tenho a musculatura que vai fazer a extensão. E a parte da frente é onde tem mais resistência da cabeça, né? Se eu solto, a cabeça cai para frente. Então tem que ficar suportando a cabeça com a musculatura extensora. A interresistente, de novo, ó, outro exemplo. Ponta do pé, resistência do corpo e a panturrilha atrás fazendo força para ficar na ponta do pé. E a interpotente, o bíceps de novo. Então, ó, resistência, o bíceps e o eixo. E a potência aqui, que é o músculo, ele está aqui no meio. O Rodolfão acabava com o pé de manga lá nessa época. A Cássia não, né? Bom, e a alavanca de primeira classe? Então, só repetindo o que a gente já viu. A alavanca de primeira classe é uma alavanca interfixa. Então, a força e a resistência estão em lados opostos do fulcro, né? Fulcro é o eixo. Pode ser uma gangorra, a balança com peso. Então, os músculos agonistas e antagonistas em lado oposto de uma articulação acaba criando uma alavanca de primeira classe. Que quando eu faço... Se você fizer uma contração agora do bíceps e do tríceps ao mesmo tempo, é uma contração que você faz isométrica que vai contrair os dois lados. O que vai ficar no meio é o eixo, né? E aí, ao mesmo tempo, a potência e a resistência são os próprios músculos. E essa alavanca, ela pode dar mais ênfase no equilíbrio, na amplitude de movimento e na força. Porque umas dão mais para umas, ou melhor, algumas alavancas elas dão preferências para determinados movimentos ou forças, tá? Aqui na interfixa, o que acontece, ó? Aqui no caso é um sistema de polia. Então quem já foi na academia sabe o que eu estou falando. Aquele puxador, o pulley, o pessoal pega o pezinho assim e tem uma cordinha que amarra o peso do outro lado lá e empurra para baixo, né? Então no pulley, que eu não sei se tem um outro nome isso aqui, tem uma roldana, tem essa cordinha aqui que passa por aqui, e aí conforme a pessoa segura na corda e puxa para baixo, o pezinho sobe, certo? E aí quem que faz a força aqui, no caso? Porque eu estou fazendo uma extensão do cotovelo. É o tríceps. Quando eu faço a extensão do cotovelo, aqui nesse caso, o tríceps está trabalhando, então ele fica mais para a parte posterior. Se ele está mais na parte posterior, aqui no meio quem está? O eixo, ou fulcro. Então, e lá na mão da pessoa tem a resistência. Então, se a força está de um lado e a resistência está do outro e o eixo está no meio, então ela é uma interfixa. E a mesma coisa acontece aqui com o crânio. Ó. A gente está vendo a coluna e o crânio. Então eu tenho a força extensora na parte posterior. No meio aqui eu tenho a coluna do indivíduo. Tem bem essa faceta occipital aqui. E na frente eu tenho mais o peso da cabeça. Tá? E aí também ela se caracteriza como uma interfixa, que é de primeira classe. Na de segunda classe. Então, como falamos já, a força e a resistência agem do mesmo lado do fulcro. A resistência age entre um fulcro e a força. E, por exemplo, o carrinho de mão ou ficar na ponta dos pés. Né? Então, aqui a gente tem mais ênfase na força. Eu consigo fazer mais força, né? Ou melhor, eu consigo levantar mais peso, eu consigo vencer mais resistência usando menos força do meu corpo. Então, teoricamente, eu consigo aplicar mais força no objeto.
né? Então o carrinho de mão aqui, por exemplo, ó, o fulcro é o eixo, é onde tem a rodinha. Eu consigo colocar mais peso do que normalmente eu conseguiria carregar, e aí essa distância que tem da minha mão até o eixo, ela é maior, né, do que onde tem a resistência. Então por isso eu consigo levantar mais peso. E por isso que quanto mais próximo a carga fica sobre a roda, fica mais fácil de levantar. O exemplo que eu dei aquela hora para vocês. Então, o braço de resistência, quando eu estou segurando um objeto próximo do meu corpo. Então, ele é 1. Quando eu estico o meu braço, jogo ele lá para frente, o que acontece? O peso, mesmo ele sendo igual, esse braço de resistência aqui, ele aumenta. E aí, com isso, eu tenho que fazer mais esforço do meu corpo para poder suportar aquele mesmo peso. Tá? Aqui no carrinho também, né? Se eu coloco a carga mais longe, tá? Mais distante do eixo, a distância perpendicular aqui, ó. Ele fica, tá vendo que tem um material aqui no carrinho? Então, se ele fica mais longe, fica mais difícil de carregar. Então, eu jogo ele mais em cima do eixo. Aí fica mais fácil de transportar esse material. E a alavanca de terceira classe, né? Então, são as alavancas interpotentes. A força e a resistência agem no mesmo lado do fulcro. A força age entre o fulcro e a resistência. E uma grande força de esforço é aplicada para poder vencer uma força de resistência moderada. Só que eu ganho mais velocidade e amplitude de movimento. Tá? Aí aqui já a gente coloca como o bíceps. Né? Então eu consigo fazer bastante força e ter amplitude de movimento, tá? Com rapidez nesses casos. E é igual a pessoa vai cavucar alguma coisa lá, aí tem a pá com a pessoa segurando, né? Então o braço de esforço é esse aqui, o fulcro fica na mão de trás, ó. E a articulação do corpo humano em geral, normalmente elas funcionam como uma alavanca de terceira classe, tá? Normalmente elas são interpotentes. Então você pega aqui, ó, o deltoide, o fulcro aqui é bem aglenumeral, tem a ação do deltoide para vencer uma resistência, que é alguma coisa que está no meu braço, lá na minha mão. Mesma coisa do bíceps aqui, ó. Então eu tenho um eixo, tenho a força do bíceps e a resistência que está mais distal. Do meu quadríceps é a mesma coisa. Eu tenho o fulcro, o eixo e a resistência, tá? Então a força ela fica à frente do eixo um pouquinho, tá bom? E a resistência normalmente vai ficar mais para, conforme eu começo a fazer a extensão do meu joelho, ela fica mais distante ainda. E por isso que quando a pessoa vai fazer academia, eu estou falando isso mas é a mesma coisa quando a gente está trabalhando na clínica depois. Quanto mais distante a pessoa tem o pé dela do joelho, ou seja, ela começa a fazer mais extensão do joelho, mais pesado fica para ela fazer, tá? Aí de novo, a alavanca de primeira classe é uma interfixa, então a ação dos extensores contra a resistência e no meio está o eixo. A de segunda classe eu tenho a potência, a resistência e o eixo, então tem a interresistente, e a interpotente que é de terceira classe. Tem um eixo, a potência que é o músculo atuando e a resistência que eu quero vencer. Bom, aqui é para poder exemplificar para vocês, porque, por exemplo, vocês já perceberam que a gente tem trocentos músculos no corpo. E muitos deles, eles fazem coisas muito parecidas, né? Então você pega ali assim, o bíceps, o braquial, o braquiorradial, todos eles colaboram com a flexão do cotovelo, certo? Mas olha aqui, ó, por que cada um fica numa origem e inserção diferente e tal? Porque cada um colabora com a ação do outro. Se eu tenho... vamos usar força da imaginação aqui agora, tá? Vamos supor que fosse possível eu pegar a inserção do meu bíceps e mudar, colocar lá mais para frente, colocar lá um pouco mais para trás no meu braço, né? Qual será que seria o ganho biomecânico dessas possibilidades? Então, ó, o músculo, quanto mais próximo ele fica do eixo, então o eixo está aqui, a força dele está aqui. Então, a distância perpendicular da força de aplicação do eixo, da força até o eixo, a gente chama de
braço de força, né? Ou braço momento de força. E essa distância do eixo até a resistência é o braço momento de resistência ou braço de resistência. Aqui vocês estão vendo que toda vez o eixo até a força ele vai ter que ser menor do que a resistência, não vai ter como ser maior. Porque você lembra de origem de inserção? O bíceps está muito próximo do cotovelo. Mas aí qual que é o ganho que a gente tem, né? Então o músculo ele usa mais força para poder mover o antebraço. Agora, se eu conseguisse esticar, né, mudar a origem de inserção, jogar meu bíceps lá para frente, perto do antebraço, tá? Esse aqui é o braquio radial, mas vamos imaginar que é o bíceps. Eu teria algum ganho com isso, será? Porque aqui, ó, eu usaria menos força para fazer o movimento de flexão no cotovelo. Só que olha que interessante, olha nessas duas imagens aqui, ó, lá do meio. Tá vendo? Ele fazendo a contração com a mesma distância do outro, eu consigo fazer um movimento, ter uma amplitude de movimento maior do que esse. O outro eu conseguiria ter bastante força, sim, mas eu ia ter pouca amplitude de movimento. Agora, aonde o bíceps está, ele ajuda, né? Então, no final das contas, a ação do bíceps, ajudado pelo braquio radial, eu acabo tendo uma força maior. Então, eu acabo tendo força e amplitude de movimento. E por isso que tem muitos músculos que fazem quase a mesma coisa, tá? Então, é importante a gente entender que dessa maneira que o corpo foi pensado, entre aspas, né, que o engenheiro do céu lá pensou em fazer a gente, foi para poder ganhar um pouco de amplitude, mas mantendo a força. Mas se eu tivesse só força, eu ia ter pouca amplitude de movimento. E se eu tivesse muita amplitude de movimento só, eu teria pouca força para poder realizar os movimentos. É por isso que vocês olham de vez em quando, tem alguns animais ou insetos que conseguem levantar não sei quantas vezes o peso dele, porque toda a biomecânica dele foi construída para trabalhar mais com força do que com amplitude de movimento em si. E aqui é o exemplo que eu queria dar para vocês também, né? Então a gente está falando de ou na academia ou você vai fazer trabalho com o seu paciente depois. Então imagina, quem está sentado é o teu paciente. E aí você não tem recurso de elástico e nem de peso. Você tem que fazer uma resistência manual. Para quê? Para deixar mais leve ou mais pesado. Porque eu tenho que pensar com o meu paciente. Eu quero deixar mais fácil ou mais difícil? E o mais fácil ou mais difícil está interligado justamente com os seus objetivos de tratamento. Eu quero dar mais mobilidade, eu quero dar mais força para ele, né? Porque se eu quero dar mais força, eu tenho que deixar mais pesado. E aí o que eu tenho que pensar aqui, ó? Esse bracinho aqui é a gente, né? Então, quando você vai fazer uma força de resistência para o paciente. Aí, ó, o que acontece? Então, em vermelho aqui tem todo o quadríceps e a inserção dele, que nunca vai mudar, como eu falei para vocês. E o eixo é o joelho aqui, tá? Esse aqui é o braço de força do paciente, né? Só que como a gente está aplicando força, então ele acaba sendo a nossa resistência. Eu tenho que aplicar uma força muito maior, eu como terapeuta, quando eu aplico uma força muito próxima do eixo dele. Agora, quando eu aplico essa força que é o mais distante do eixo, o que acontece? Eu aplicando menos força, fica mais difícil para o paciente. E aí você vai começar a pensar agora lá na academia, né? Aquela pessoa que faz a cadeira romana lá, ou a cadeira extensora e tal. Então, quanto mais longe a pessoa coloca o peso do eixo e mais extensão de joelho ela faz, mais difícil fica. E quanto mais para ela fazer o exercício, né? E quanto mais próximo ela coloca aqui do eixo, do joelho dela, mais fácil fica. E por isso que tem gente que vai na academia, soca peso e coloca o peso bem próximo do joelho, porque fica mais fácil de levantar. Então, tem gente que usa como estratégia para dar golpe, fala assim, nossa, você pega mais peso, né? Mas a gente tem que pensar também na hora que a gente está ou fazendo a nossa musculação, ou você tem que pensar você com o teu paciente, porque você tem pouco recurso, vamos pensar nisso. E aí você quer deixar mais difícil para ele. Como você conseguiria fazer isso, né? Então pegando mais distante, fazendo exercícios com amplitude de movimento maior normalmente. Tá? E quanto mais distante
a articulação, o membro dele ficar do corpo dele, mais difícil vai ficar para ele realizar esses exercícios. Bom, o tempo voou, né? Já foi 1 hora quase aí para quem está acompanhando. Vamos seguir mais um pouquinho e aí depois eu paro, tá bom? Então a vantagem mecânica é a razão entre o braço de momento de força, que é o BF, que é ou BMF, que é o braço momento de força, e o braço momento de resistência. Como é uma relação entre eles, a vantagem mecânica, então sempre vai ser assim, ó, BF dividido por BR, que é o braço de força dividido pelo braço de resistência. O que isso quer dizer? Que vai calcular a distância do braço de força pela distância do braço de resistência. Então, quanto maior o BF, maior vai ser a vantagem mecânica. E quanto maior o BR, que é a resistência, menor vai ser a vantagem mecânica, tá? Então, quanto maior o BF, maior o VM, né? Então, quanto maior o braço de força, maior a vantagem mecânica. E ela pode ser aplicada em diversas situações para a gente poder economizar energia e força, tá? Aí entra de novo lá aquelas fórmulas, né? Vou recapitular aqui rapidinho, que é importante a gente lembrar. O trabalho e a potência, né? O trabalho, ele é definido então como uma força aplicada contra uma resistência multiplicada pelo deslocamento na direção da força. Então lembra que eu falei para vocês? Você está empurrando um carro, por exemplo. É a quantidade de força que você aplicou vezes a distância que você conseguiu empurrar o carro. E a potência é a quantidade de trabalho mecânico realizado em um determinado período de tempo, tá? Então, a potência tem relação com o trabalho e o quanto de tempo que você conseguiu realizar aquilo. Então, a potência é igual ao trabalho aqui dividido pelo tempo. Então, quanto mais rápido você faz, maior a potência daquilo que você está executando. Então, a força, que a potência é igual a força vezes velocidade, tá? Aí entra das polias ou roldanas, né? Então, essas coisas de construção que vocês devem ter visto já, o pessoal levantando balde de cimento lá para teto da casa, levantando telha, essas coisas. Então, as polias e as roldanas são, dentro do conceito, né, é uma roda sulcada que gira em torno de um eixo com uma corda ou cabo correndo no sulco. E seu propósito é mudar a direção de uma força, ou aumentar ou diminuir a magnitude dessa força. E aí vocês vão ver que tem 2 tipos de polia, né? Tem a fixa e a móvel. Então, dentro da polia fixa, é uma roldana simples, é igual essa da imagem aqui do canto. Ela é fixada em um suporte e atua como uma alavanca de primeira classe. Que de um lado eu tenho a força, do outro eu tenho a resistência, né? E o meio eu tenho o eixo. E é usado apenas para mudar de direção. Então eu quero levantar um balde lá, né? Eu coloco 10 quilos dentro de um balde, começo a puxar a corda. E aí eu tenho que fazer pelo menos mais de 10 quilos de força para subir essa corda. E cada vez que eu puxo 1 metro de corda, o balde sobe 1 metro, tá? Então eles são só para mudar a direção da força. E aí na área da saúde a gente usa bastante isso para fazer tração cervical, por exemplo, ou de membro inferior. Para que usa tração cervical e tração de membro inferior? Para aumentar o espaço interarticular. Tá? Às vezes a pessoa tem a cervical muito impactada, diminuiu o espaçamento da cervical. Aí você coloca numa mesa de tração, aí traciona. É comum ter uma polia que sai uma cordinha da cabeça do pescoço da pessoa, sobe numa polia e atrás tem um peso que você coloca para poder ficar alongando essa região, tá? É bem dos primórdios da fisioterapia, mas ainda o pessoal usa até hoje. E as polias fixas, né? Então, ela é usada apenas para mudar de direção. No corpo humano a gente tem esse exemplo só aqui, que é do maléolo lateral, porque a gente tem o músculo fibular longo e o curto, e os tendões dele passam bem atrás do maléolo lateral, que eles ajudam a fazer um pouco de reversão, né? Então é o que tem de exemplo no corpo humano, tá? Dentro aqui dos fibulares. E aqui tem uma poliazinha, né? Então, se eu puxo 100 newtons, eu estou levantando 10 newtons, ou 100 newtons. É 1 para 1 aqui mesmo a relação, tá? Tanto de força como de velocidade.
A força que eu coloco é a força que eu consigo levantar. E a quantidade de corda que eu puxo é a quantidade de corda que sobe lá para eu fazer aquela força. Ah, mas é diferente disso em algumas, né? Tem a polia móvel, né? A polia móvel é um sistema de máquina que o pessoal usa bastante essas polias, mas não tem exemplo no corpo humano. Então ela tem uma extremidade da corda que ela é presa no suporte. Isso aqui é bem de ensino médio, galera. Vocês devem lembrar, tá? E aí a corda então ela corre através de uma roldana até a outra extremidade onde que a força é aplicada, né? Então a carga é suspensa a partir dessa polia móvel e a carga é suportada por ambos os segmentos de corda em ambos os lados dessa região. E aí o que acontece aqui, olha que interessante. Como eu tenho um lado preso e outro lado que eu estou puxando, um lado fica preso na parede, lembra da força da lei de Newton lá da ação e reação? Então se eu puxo com uma força para um lado, a parede puxa para o outro lado também, o teto, tá? Então eu tenho uma vantagem mecânica maior aqui quando eu uso esse tipo de polia. E aí com isso eu diminuo a minha força por 2. Então se eu teria que fazer 100 newtons, na verdade eu vou fazer só 50. Só que a questão eu vou ter que puxar a corda 2 vezes mais para poder conseguir diminuir o peso de esforço que eu estou fazendo. Então esse aqui é o esquema da polia móvel. Então olha aqui, ó, eu tenho uma corda presa aqui no teto, por exemplo. Essa corda desce e passa aqui na polia móvel. Aí ela vem para uma polia fixa, tá? E aí ela desce aqui para minha mão de novo. Só que o que acontece com esse esquema de polia é justamente isso. A quantidade de vezes que eu tenho que puxar essa distância aqui, ó, normalmente é 2 vezes mais do que do que a distância que o objeto se movimenta. Então, para ele se movimentar aqui D, eu tenho que puxar 2D, 2 distâncias, tá? Então vamos supor que aqui ele subiu 10 metros. Então, para ele subir 10 metros, eu tenho que puxar 20 aqui. E o interessante é que o peso do objeto ele é dividido. Então ele vem para cá metade do peso e para cá metade. Como essa polia só divide, ou melhor, ela não divide o peso, ela só muda a direção, então aqui não tem mais divisão. Essa polia aqui do meio que está presa no peso que vai fazer a diferença, que eu vou ter que colocar metade da força que eu realizo. E isso é interessante, gente, porque tem alguns sistemas mecânicos que o pessoal usa, isso é mais para engenharia. Mas o que o pessoal faz? Eles colocam um sistema de várias polias móveis. E a cada polia móvel, você divide o peso por 2. Então vamos supor de novo, esse peso pesa 1 tonelada. Se eu coloco uma polia móvel, a força que eu tenho que realizar é de 500 kg. Se eu coloco 2 polias móveis, é de 250 kg. Se eu coloco 3, é de 125 kg. E se eu coloco 4, cai para 125 dividido por 2, quanto que é? Nem sei. 62,5 mais ou menos, né? Então, se eu tenho um esquema de polias móveis, se eu fizer 62 quilos de força, que daria 620 newtons de força, eu conseguiria levantar um objeto de 1 tonelada, só fazendo o esquema assim com polias, tá? E por isso que tem muito maquinário que consegue levantar vários objetos muito pesados. Só que a questão é que, como eu dividi várias vezes por 2, eu tenho que multiplicar várias vezes por 2 para descobrir a distância que eu tenho que puxar. Eu tenho que pegar essa corda aí, por exemplo, e puxar ela, em vez de 10, né, 10 vezes 2 vai para 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 2. Então, para eu movimentar um objeto aí 10 centímetros, 10 metros, vamos colocar assim, eu teria que puxar essa corda por mais de 120 metros, né? Então, para movimentar 10 metros, eu teria que puxar quase que 1,5 quarteirão de corda para poder movimentar só 10 metros o objeto. Mas, em compensação, seria muito mais leve para eu poder fazer esse movimento. A roda e o eixo, né? A roda e o eixo é justamente isso aqui, ó. É uma roda e o eixo, igual o do carro também. Tem a roda que é presa no eixo lá.
Então ela consiste numa roda ou uma manivela presa a um eixo girando junto com ele. Ele é usado para poder aumentar a força exercida e girar ao redor de um raio maior, né, que é a roda. É igual, já viram o filme de submarino, de navio? Tem aquelas portas gigantes lá, e aí tem uma rodona na porta, o pessoal começa a rodar para abrir a porta. É justamente aquilo. Ou então, navio antigo também, que tem a direção é grande, ou caminhão, né? O que eles fazem? Quanto maior a roda que fica fora, menor a força eu tenho que fazer para girar o eixo. Tá? É por isso que também tem muita direção de carro antigo, principalmente, que é uma direção menor. Então, ainda mais na época que não era direção hidráulica nem nada. E quanto maior a direção, menor a força. Por quê? Tem um ponto no meio que é o eixo. A distância do eixo até o ponto de aplicação da força, lembra do torque? Quanto maior ela fica, menor a força eu tenho que realizar para poder realizar a ação que eu preciso fazer. Tá? Então, quanto maior for a roda, mais fácil fica de girar o eixo. E aqui no nosso corpo humano tem o antebraço como exemplo, né? Quando eu giro como se fosse uma roda aqui, a gente tem um giro aqui do meu ombro. É um perigo até porque esses movimentos aqui às vezes podem causar luxação de ombro e tal, justamente por esse movimento alavancado que ocorre. Isso acontece muito em esporte e lutas, né? Você pega aí o pessoal que joga Inter, é muito comum a galera que vai jogar handball, por exemplo, aí a pessoa tá sacando lá, ou arremessando, ou jogando a bola, ela tá bem aqui pra cima, aí a pessoa vem aqui em cima e dá um tapa. E às vezes desloca o ombro, porque faz um eixo bem grande aqui no ombro da pessoa. Aí fica mais fácil você luxar o ombro ou quebrar o braço da pessoa quanto mais distante você pega do ponto de aplicação da força ali. Bom, temos os planos inclinados, tá? E também o plano inclinado ele é bastante utilizado para cadeira de roda. Então aí você pega aqui nesse exemplo, ó, essa distância que tem aqui, ela é igual a essa aqui, é a altura. Se eu faço uma rampa maior, a quantidade de força que o cadeirante tem que fazer para subir essa distância é menor. Só que a distância percorrida por ele tem que ser maior. Se eu fizer uma rampa muito curtinha, o ângulo aumenta muito. Ele vai subir a mesma distância, só que a força que ele tem que fazer é muito maior. Só que a distância que ele vai percorrer também é maior. E por isso que tem que tomar cuidado, que o pessoal constrói rampa para cadeirante, mas tem umas rampinhas para cadeirante que parece uma rampa mesmo, né? Parece que tem que vir correndo na descida ligado o turbo e pular, porque senão o cara não consegue. E por isso que você olha assim, tipo na universidade tem, a rampa vai para um lado, depois vem para o outro, depois vai para o outro lado. Porque se ela fosse reta, ninguém conseguia subir aquele negócio. Então aí tem que fazer uma angulação menor, só que a distância acaba sendo bem maior, para gastar menos energia. Bom, a gente vai entrar na análise mecânica estática. Vai entrar algumas contas agora aqui, só para poder ilustrar para vocês. Mas eu não vou me aprofundar muito também não, só para vocês conhecerem, tá bom? Dentro dessa função da análise estática do movimento, eu tenho aqui nesse esquema. Então, de novo, ó, o eixo, que é o cotovelo, que é o fulcro. Tem o ponto de aplicação da força aqui do músculo, que é do bíceps. E aqui eu tenho a força do antebraço. E tem mais aqui do pezinho, né, do halter que a pessoa está segurando, dessa bola aqui. Se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho a representação esquemática desse desenho. Então eu tenho o eixo, eu tenho a distância do ponto de aplicação da força do bíceps, que é 0,05 metros, que é em torno de 5 centímetros, né? Eu tenho o ponto de aplicação do braço, do antebraço, quer dizer, da força do peso dele, que é de 45 newtons, que é 0,15 centímetros. E eu tenho aqui, ó, 420 newtons desse peso que está na mão da pessoa. Então, do eixo até o ponto de aplicação. Tá? E aqui eu consigo descobrir mais ou menos o quanto de força que o bíceps tem que fazer para poder sustentar esse sistema. E a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente utiliza para verificar
justamente o torque ou o trabalho, mas normalmente a gente usa nesses casos mais o torque, tá? Aqui tá os dois só para eu lembrar. O torque é a força vezes a distância perpendicular do ponto de aplicação da força. E o trabalho é a força vezes a distância percorrida pelo objeto que a gente aplicou a força. E aí o antebraço ele acaba funcionando como uma alavanca, como a gente já viu. E essa força requerida para mover a carga do antebraço ela é igual à força criada pela carga, né? Então, F vezes. Então, que é aqui, ó, é F vezes a distância da carga até o fulcro. Então, quando eu brinco de gangorra, por exemplo, é interessante, né? Você deve ter brincado de gangorra algum dia na vida. Eu era daqueles que era o gordinho da turma, e aí quando eu sentava na gangorra, meu amiguinho era mais leve que eu sempre ficava lá em cima. Porque a diferença de peso acaba sendo grande. Mas se eu sento mais próximo da gangorra, o torque ele fica meio parecido, como a gente já tinha visto. Porque o torque ele depende do quê? Da força, no caso da gangorra é o peso da pessoa que está sentando ali, vezes a distância. Então depende muito da distância que a pessoa acaba aplicando a força naquela região. E aí eu vou fazer uma continha rapidinha com vocês aqui para vocês conhecerem, né? Para descobrir. Então, ó, eu tenho, considerando aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a fórmula do torque, que é torque igual a F vezes D, né? Que é força vezes a distância. Então, para poder manter o equilíbrio aqui do bíceps, né? Nós vamos fazer uma conta para descobrir o quanto de força o bíceps faz para sustentar só o antebraço, tá? Então, se ele está em equilíbrio, quer dizer que o torque do bíceps é igual ao torque do antebraço. Tem que transformar as distâncias que estão em centímetro em metro. Transforma as forças em newton. Né? Então, o peso aqui está em 2 kg, vai para 20 newton. Levando em consideração a gravidade igual a 10, tá? Só para exemplificar e ficar mais fácil de entender. E aí, quando eu substituo a fórmula, eu vejo aqui que o torque é força vezes a distância perpendicular. Então, o torque do bíceps é igual ao do antebraço. E eu vou substituir, então, as fórmulas. Que vai entrar a força do bíceps é igual à distância 1, que é 0,05, né? A força do antebraço eu tenho que é 20 newtons vezes D2. D2 é 0,15 metros. E quando eu substituo tudo isso aqui, tá? Depois quem for fazer essas contas mais para frente, vale a pena pausar, ver se consegue realizar a conta. Eu tenho esse cálculo. Então eu substituo aqui, ó, o bíceps, que eu não sei, eu quero saber, a distância substituir, vezes a força do antebraço, que é 20 newton, vezes 0,15, que é o D2. E aí é só fazer a conta depois, substitui e a gente chega a 60 newtons. Então, o braço, né, pesa 2 kg, ou 20 newtons. Então, qual que é a força que eu realizo para sustentar meu braço em contração isométrica? Então, nesse caso desse exemplo, ó, 60 newtons. Ou seja, 3 vezes mais. Mas eu vou mostrar um segredinho para vocês aqui, irem mais pela lógica, nesse caso ainda dá, do que pela conta. Olha aqui embaixo, ó, D1, né? D1 o que é? A distância do eixo até o ponto de aplicação da força do bíceps, que é de 5. D2 é o eixo até o ponto de aplicação do centro de gravidade do antebraço da pessoa, que são 15 centímetros. 5 é quantas vezes menor do que 15? Eu acho que eu escutei alguém falando que é 3, né? 5 é 3 vezes menor, ou seja, 15 é 3 vezes maior. Se eu tenho 2 aqui e aqui são 3 vezes maior que esse, para poder estar igual, pela lógica, tá? Pela lógica, eu entendo aqui que essa força ela tem que ser 3 vezes maior que aqui, porque a distância ela não é 3 menor e o sistema tem que ficar equilibrado. Como a força aqui eu não sei, eu tenho que saber, mas eu entendo que ela tem que ser 3 vezes maior que essa. Então, ó, 2 quilos é 20 newtons, certo?
E aqui a gente fez a conta, ó, 60 newtons, exatamente 3 vezes maior, tá? E nessa conta aqui, ó, aqui eu estou levando em consideração agora, eu tirei o antebraço, estou levando em consideração a distância do bíceps e do peso, do halter da pessoa no chão. Vamos fazer pela lógica primeiro? Vamos ver se dá certo. Pela lógica, ó, 5 é quantas vezes menor do que 25? 5 vezes menor. Então, a força que o bíceps vai ter que fazer aqui vai ter que ser quantas vezes maior do que esse peso? As mesmas 5 vezes, tá? Então é só multiplicar 7 por 5, que vai dar justamente essa conta aqui, quer ver, ó? A gente também transforma, faz os cálculos, substitui a fórmula e aí eu não fiz a conta aqui, essa conta aqui é igual da outra. Mas se vocês fizerem, essa aqui eu coloquei propositalmente para vocês fazerem a conta depois, tá? Aqui ó, tá igual a outra. Quem estiver anotando aí, que eu sei que tem a galera anotando, os números que estão aqui, eles não estão exatamente iguais, eles estão igual ao da outra conta, mas eu quero que vocês substituam e a conta tem que dar 35. Ou melhor, aqui no caso é 350, né? Vamos fazer a conta aqui só para saber se é isso mesmo. 7 vezes 5, 35. Vezes os 10 newtons, 350. Essa conta aí depois, ela tem que dar 350. Tá? Ela não é 60. Isso eu deixei de propósito para vocês substituírem parecido com o outro para tentar fazer essa conta depois. Bom, aqui é o mesmo esquema, né? Se a gente começa a deixar mais complexo, ó, aí entra o peso do halter mais do antebraço, tá? E a gente consegue fazer esses cálculos também. É só para vocês treinarem. Bom, eu passei quase meia hora do tempo que eu queria. Eu vou parar por aqui então. E aí na próxima aula a gente vai voltar para falar do equilíbrio, tá? Também é bem bacana, é bem interessante essa parte para vocês entenderem como que o nosso equilíbrio funciona e o porquê que isso é importante a gente entender com os nossos pacientes depois. Beleza? Por enquanto? E queria saber se alguém tem alguma dúvida que eu puder ajudar aí. É só falar. Tão tranquilo? Tá tranquilo, tô de boa. Então beleza. Pessoal, obrigado. Vou finalizando por aqui. E até a semana que vem eu chamo vocês depois e aviso, tá bom?